Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje vai ser diferente porque o vídeo de hoje tá começando um daqueles vídeos que eu paro e bato um papo com vocês, que é muito difícil eu trazer aqui pro meu canal Dani Maria. Eu já vou deixando claro que o vídeo de hoje vai ficar bem grande porque é um assunto que tem muita coisa pra falar. Se trata desse assunto, né? Então, eu espero que vocês tenham paciência se eu me enrolar um pouco, que eu sou muito difícil pra explicar as coisas, mas é isso. Bora começar o vídeo. Bom, meus amores, o vídeo de hoje eu elaborei aqui, eu deixei tudo no computador. Eu não quero decorar, eu sou muito péssima em ter que ficar decorando e falando com vocês. Eu tenho uma noção do que eu vou falar aqui pra vocês, mas também quero tirar tudo que eu sinto quando eu tenho ansiedade. Então eu não quero que seja uma coisa que eu esteja lendo pra falar pra vocês, eu quero que seja algo natural. Eu vou falar pra vocês tudo que eu sinto quando eu tenho a minha crise de ansiedade e também o que eu faço quando eu tenho crise de ansiedade. Bom, pra quem não sabe, sou uma pessoa muito ansiosa. Eu descobri isso, gente, eu juro pra vocês, eu tava até conversando com a Daiane esses dias e a gente tava falando sobre isso, que parece que a ansiedade, ela surgiu mais na fase adulta. Eu falo assim adulta porque quando eu era adolescente, era tipo aquela fase do drama. Mas não chegava a ser ansiedade, igual eu tenho crise de ansiedade. Eu não sei se vocês vão se identificar, mas parece que a minha ansiedade surgiu mais agora, na minha fase adulta. Meus 20, enfim, eu tenho 24 agora, mas surgiu, parece que agora. Eu não tinha essa crise de ansiedade, de ficar assim. Eu acredito que eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas da crise atacar só agora mesmo, na minha fase adulta. Bom, como que é a minha crise de ansiedade, né? Porque, como eu tava falando agora no Instagram, agora há pouco, eu acredito que muitas pessoas têm ansiedade. Acho que o que diferencia muito é o grau da ansiedade. Eu acho que é normal, às vezes, você ficar ansiosa pra uma prova que você vai fazer amanhã, ou pra sua entrevista de trabalho, ou, sei lá, primeiro emprego, ou você vai trabalhar nesse emprego novo. Eu acho que essa é uma ansiedade até que normal. Mas quando é aquele tipo de ansiedade que você fica super sufocada e às vezes não tem um motivo, que é o meu caso. A minha ansiedade é centrada no futuro. Eu tenho muito medo do futuro. Eu acho que eu já comentei isso com vocês em algum dos meus vídeos no passado. Eu acho que até quando eu morava com a avó do meu esposo, na época que eu caminhava, eu acho que eu cheguei a comentar. Não tenho certeza. Mas eu tenho muito medo do futuro. Que é uma coisa que é muito ruim e eu não queria. Porque a gente, quando acredita em Deus, a gente não tem que ter medo do futuro. A gente tem que entregar as mãos de Deus. E eu sempre falo isso pra vocês. Ai, Dani, mas você sempre fala isso pra gente. Ai, não fica se importando com o futuro. Claro, gente, porque eu falando isso pra vocês, eu tô lembrando pra mim mesma. Porque não é fácil. Então eu acredito que todas as coisas que eu falei pra vocês, gente, vamos orar mais, vamos conversar mais com Deus, vamos dedicar mais a nossa vida. Eu sou uma pessoa completamente cheia de falhas, mas quando eu falo isso pra vocês, eu tô falando pra mim mesma. Todas as coisas boas que eu falo pra vocês é pra mim mesma. Se eu tô falando pra vocês leem a Bíblia, é pra mim mesma ler a Bíblia. Eu tô lembrando que eu tenho que fazer isso, sabe? E é a mesma coisa que eu falo pra vocês sempre, a gente não pode ter medo do futuro. O futuro pertence a Deus, tá tudo entregue nas mãos de Deus. Eu falando isso pra vocês, é sinal que eu estou falando pra mim mesma. Tô lembrando que eu preciso parar de ficar com medo do futuro, que Deus tá no controle, que Deus tá cuidando de tudo. Só que é muito difícil quando a gente tá ansiosa. Eu acho que quem tem crise de ansiedade vai concordar comigo, vai saber que até quando a gente tá orando, momentos de orações, é difícil. Quando eu tenho crise de ansiedade, eu fico com falta de ar. Graças a Deus eu não tô mais sentindo isso, eu orei bastante pra Deus me ajudar com isso, porque é horrível. Eu lembro uma vez, até quando eu já tava morando no apartamento, que eu tava com uma falta de ar, tava horrível. Eu falei pro Jack, nossa, meu Deus, eu não tô conseguindo respirar muito bem. Eu já tava ansiosa, eu sabia que eu tava. Aí meu esposo, ele pegou, me abraçou e começou a orar. Começou a orar, ele orou, até que ajudou, assim, no momento, mas depois é uma coisa que vai e volta, sabe? Por exemplo, você tá bem agora e daqui a pouco você não tá mais bem. Vou explicar pra vocês como é a minha ansiedade e por que que eu tenho ansiedade. Eu tenho muito medo do futuro, como eu falei pra vocês. Eu não consigo lidar com o fato da morte. É o que é mais difícil pra mim. Eu acho que é um pouco bizarro pra quem não entende, pra quem não passa, quem não tem esses sintomas. Vai ser um pouco estranho falar, nossa, mas como assim, né? Mas eu tenho muito medo de perder as pessoas que eu amo. E eu já começo a, como eu posso dizer, antecipar esses sentimentos, sabe? De tristeza. Por exemplo, eu tenho muito medo de perder meu pai, de perder a minha mãe. Eu tenho muito medo de perder o meu esposo. Eu falo assim, gente, perder de morrer. Tá? Perder, morrer. Isso me sufoca todos os dias. Muitas vezes eu fico pensando, meu Deus, isso não pode acontecer, eu fico louca já, eu fico, meu Deus do céu, não, isso não pode acontecer agora, não. E é uma sensação que parece que vai acontecer agora, sabe? Eu não tô focada no que tá acontecendo comigo agora, eu tô focada nas coisas que tá vindo na minha cabeça, que são pensamentos negativos. Os pensamentos negativos entram aqui e é como um chiclete quando gruda no chão, é muito difícil de tirar. E isso faz eu ficar mais ansiosa, porque eu fico me sufocando por dentro. Aí eu falo pra Deus, ai Deus, me ajuda, tira esses pensamentos. E eles ficam presos dentro da minha cabeça. Eu fico com medo de morrer.
Aí eu fico com medo de como vai ser a minha morte, quando eu vou morrer. Eu fico pensando muito essas coisas. Aí você fala, Dani, mas isso é pensamentos muito negativos. Exatamente, mas às vezes eu não quero. Eu luto pra não pensar essas coisas, mas eles vêm e entram, sabe? Pra comer também é muito difícil. Graças a Deus eu não tô tendo essa crise assim forte de eu não conseguir comer, de eu ficar com falta de ar. Mas eu fico salivando muito, que eu tenho que ficar bebendo muita água. E aí eu oro, converso com Deus, falo pra Deus tirar essa ansiedade de mim. Ajuda sim no momento, não vou falar pra vocês que não ajuda. Ajuda sim muito você meditar, você conversar com Deus. Porque sempre quando eu converso com Deus, quando eu tô tendo essas crises, que eu paro de pensar, tento parar, luto na minha cabeça, foco agora no que tá acontecendo. Por exemplo, quando eu tô lavando a louça e se vem um pensamento negativo, eu tento parar de pensar isso imediatamente, sabe? Pra mim não ficar criando mais coisas e o medo ficar tomando conta de mim. Gente, vou parar pra beber água. Então, esses são os sintomas que eu sinto. É claro que eu sinto mais algumas coisas, mas eu não vou conseguir lembrar agora, porque eu fico muito preocupada com o tempo do vídeo, de ficar muito grande, eu não quero ficar estendendo tanto, sabe? Pra não ficar muito cansativo. Mas o que é a sua ansiedade? O que causa a sua ansiedade? A minha ansiedade é a morte, é medo de morrer. Não tenho por que ter medo, porque é uma coisa que vai acontecer, sabe? Tenho que aceitar isso, que essa vida é muito passageira e que todo mundo tá aqui num trem-bala, né? Que todo mundo um dia vai partir. Quero aceitar isso, mas é muito difícil. Gente, é muito estranho conversar assim com vocês, porque parece ser uma coisa ridícula, mas eu tô sendo muito natural em contar pra vocês a minha ansiedade. Não sei qual é o tipo da sua ansiedade. Até fiz algumas perguntas no Instagram e perguntei o que te causa ansiedade, qual é o seu tipo de ansiedade. Muita gente falou que é medo do futuro da filha, medo do futuro do filho, porque perdeu o trabalho, medo do futuro. Mas se a gente parar pra pensar, logicamente, o futuro é hoje, sabe? Porque o meu futuro é agora. Nossa, Dani, mas seu futuro é agora, como assim? Porque a gente tá vivendo hoje. O hoje é o que mais importa. Eu tô pensando lógica, gente. Eu não tô com ansiedade hoje, então fica fácil eu contar pra vocês, porque eu tô me sentindo muito bem. Então eu posso incentivar você a se sentir bem também, porque eu tô muito ótima hoje. Mas tem dia que eu não tô ótima. Então o nosso futuro é agora. A gente tem que parar de se preocupar com o futuro. Vou falar pra vocês que eu tô conseguindo sim, graças a Deus, de verdade. Eu não tenho mais aquela crise de ficar com falta de ar faz muito tempo. Se eu falar pra vocês que eu não tenho mais ansiedade, eu vou estar mentindo, porque esses dias eu tive ansiedade, eu tava com desânimo total, não queria fazer nada. Até falei, eu acho que eu vou parar de ter um canal no YouTube. Também tava lendo alguns comentários que tava me deixando mais ansiosa ainda. E o meu esposo, ele sempre me ajuda. Valorize as pessoas que tá do seu lado. Talvez até o seu animal de estimação tá te ajudando. De alguma forma esse animal tá te ajudando. Então meu esposo é o que tá me ajudando bastante. Meu esposo é o que me ajuda, porque meu esposo, ele é um homem que tem muita fé em Deus. Eu acho muito bonito o jeito como meu esposo, ele fala com Deus, ou como que é a fé que ele tem em Deus, sabe? Vocês não têm o prazer de conhecer meu esposo, porque ele não gosta de aparecer aqui no canal, e eu vou respeitar. Eu gostaria também que vocês respeitassem. Muita gente cobra que meu marido apareça aqui no canal, gente, mas ele não quer, ele não gosta, ele não se sente à vontade. E é o direito dele também não querer aparecer no canal, sabe? Eu não vou ficar brigando com ele pra ele aparecer, mas é a escolha dele. Eu sou a pessoa aqui pública e ele não. Eu não quero expor a vida do meu esposo, a maneira como ele se comporta, porque é a vida dele, né? Eu já tô me mostrando demais pra vocês, porque eu decidi ser a pessoa pública, né? Eu decidi, Dani Maria. Eu também queria falar pra vocês o que eu faço pra me ajudar quando eu tenho uma crise de ansiedade ou quando eu estou ansiosa. Não precisa nem ser a crise, né? Porque às vezes a gente também tem aquela ansiedade, tipo, ansiedade leves, que é uns pensamentos negativos, um desânimo total, vontade de fazer nada. Gente, é surreal, mas às vezes quando eu tô tão ansiosa, eu não sinto vontade de nem estar aqui no planeta Terra. Tenho vontade de estar lá em Marte, sozinha na Lua, sabe? É muito estranha a sensação que eu sinto. Horrível, é simplesmente horrível. Mas hoje eu vou dar algumas diquinhas que funcionam comigo e tá funcionando muito, graças a Deus. E que tá me ajudando demais a controlar a minha ansiedade. Eu acho que eu sempre vou ter ansiedade. Acho que a minha ansiedade vai embora, assim, sabe? E porque eu acho também que é uma coisa que acontece com todos os seres humanos. Mas tem que ser algo mais sadio, não precisa também, né? Tudo que é demais faz mal. É uma ansiedade, tipo, amanhã eu vou trabalhar, meu primeiro dia de trabalho. Eu acho que é normal ter esse tipo de ansiedade. Eu acho que o não normal é você ter aquela ansiedade que você não quer fazer nada. Igual eu tenho, às vezes, eu não quero fazer nada, eu só quero morar na lua, sozinha. De verdade, gente, às vezes eu tenho vontade de morar na lua sozinha. Pensar assim, por que eu existo pra ter esses pensamentos ruins? Eu acredito muito também que tem a ver com as coisas espirituais. Eu acredito. Acredito também que tem a ver com as coisas de Deus, sabe? Eu acho que se a gente dá brecha pro inimigo, ele entra. E pra ele derrubar quando a gente tá assim, fica muito fácil. Por isso que eu falo que a gente precisa estar muito forte, né? Tanto espiritualmente, quanto, assim, saudável. Também no espírito, pra gente poder vencer. Eu acho que a guerra mais difícil nesse mundo são as guerras do pensamento.
as vozes, porque a gente não vê, mas a gente vive no mundo espiritual. Falando baixinho, não sei porquê, mas realmente a gente vive no mundo espiritual. A guerra daqui, gente, é muito tensa. Punk, a guerra da cabeça. Porque é uma guerra com você mesma. Eu não sei, às vezes eu acho que são vozes, né? Mas a gente também tem que alimentar mais o nosso espírito pra gente ser forte, pra gente ter noção do que tá acontecendo ao nosso redor. Porque se a gente só ficar pensando na tristeza, na tristeza, na tristeza, a gente só vai ficar presa na tristeza. Eu não sei como é ter depressão, porque eu nunca tive depressão. Meu esposo, ele é uma pessoa deprimida, ele tem depressão, é difícil, mas eu não faço ideia de como seja depressão. Ansiedade, depressão, qualquer coisa que deixa a gente mal, não é bom, gente. Então hoje eu quero falar pra vocês as coisas que eu faço. São coisas particulares, mas você pode talvez mudar, porque aqui eu vou falar coisas que são pessoais, mas que ajudam muito, mas talvez vai que ajude você também. Eu gostaria que você descobrisse o que você gosta de fazer que vai te ajudar. No meu caso, essas coisas que eu vou citar aqui são coisas que me ajudam, que me distraem, que minha cabeça fica ocupada e eu me desconecto das coisas que tá na minha cabeça, que são pensamentos ruins, e assim eu me ajudo. Descubra coisas que você gosta de fazer. Talvez brincar de Barbie, você não gosta de fazer isso, mas talvez brincar de desenhar, você gosta de fazer isso. Então, descubra coisas que você gosta de fazer, tá bom? A primeira coisa que eu gostaria que você fizesse, né, na verdade, que eu faço, vou falar por mim. Eu me desconecto das redes sociais. Eu me desconecto do Instagram, me desconecto do Facebook, de todas as minhas redes sociais em geral, até do YouTube. Por quê? Porque nas redes sociais a gente só vai ver pessoas felizes, sorrindo. Porque são momentos que as pessoas tiraram uma foto daquele momento e estava super feliz. Você não vai ver alguém triste, deprimida. Não sei se você já se sentiu assim, mas quando você tá, tipo, na deprê ou na bad, aí você vê uma foto de alguma pessoa sorrindo, você fica, ai, poxa, eu também queria estar assim, ai, queria estar naquele lugar e tal. Se eu estivesse naquele lugar, eu estaria feliz. Mas não, isso não é verdade. A gente faz o lugar, a gente faz a nossa felicidade existir, sabe? Porque há tempo para todas as coisas. Há o tempo de ser feliz, há o tempo de ser triste, há o tempo de sorrir, há o tempo de chorar, há o tempo de plantar, há o tempo de colher, há tempo para todas as coisas. Então, se você tá na bad, não vou falar pra você desfrutar esse momento triste ou esse momento agoniante, eu não sei, não desfruta. Mas tenta aprender alguma coisa com esse momento que você tá vivendo agora. Porque eu acredito que até nos momentos ruins, a gente pode tirar coisas boas. Sabe por quê? Quando a gente tá passando por um momento muito difícil na nossa vida e a gente ora e fala com Deus, eu não sei vocês, mas eu me sinto mais forte espiritualmente. Porque eu me humilho, né? Eu converso com Deus, meu espírito fica muito sensível porque eu quero uma resposta e uma ajuda. Então, nesse momento de tristeza, tenta conversar com Deus. Ou tenta fazer alguma coisa pra te distrair. É normal, gente. Todo mundo tem um dia de tristeza, um dia triste, um dia na bad. Todo mundo vai ter esse dia. Todo mundo tem. Ninguém vai escapar. Até a pessoa mais famosa desse mundo, que você vê que parece ser a pessoa mais feliz, ela tem aquele momento de tristeza às vezes. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Desconecte daquelas coisas que aparentemente fake é porque é super fake. A vida nas redes sociais é muito, muito fake. Desconecte disso. Não dê atenção quando você estiver no momento de tristeza a esse tipo de conteúdo que eu falo que é a internet, porque você vai ver muitas pessoas felizes e você vai ficar se questionando por que você não tá sorrindo, por que você não tá nesse lugar, por que você tá triste. E você não tá precisando desse negócio agora. Eu acho que tudo na nossa vida faz sentido, até nos momentos das tristezas mais profundas faz sentido. Então, use momentos de tristeza pra você alimentar a sua alma, que é conversando com Deus. Daniele, faça isso mais vezes, viu? Outra coisa que me ajuda bastante, que já é mais pessoal, sei lá, vai que funcione com vocês, porque funciona comigo, são as minhas Barbies. Pode parecer idiota, gente, mas as minhas Barbies me desconecta dos pensamentos negativos. Talvez você não goste de Barbie, mas eu gosto de Barbie. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que você goste muito que te distrai. Talvez você goste de jogar videogame, talvez você goste de desenhar, talvez você goste de dançar. Isso vai te distrair. Vai fazer com que a sua mente seja ocupada naquilo que você tá fazendo. Quando eu fico muito tempo com as minhas Barbies, eu vivo num mundo, eu vou falar Barbie no País das Maravilhas. Porque eu acabo esquecendo os pensamentos negativos, porque eu tô concentrada nas minhas Barbies. Tô penteando o cabelo delas, eu tô olhando pra elas, sei lá, tô imaginando uma história com elas. Isso me distrai muito, gente. Então o que eu quero dizer, talvez você não goste de Barbie. Repetindo, você gosta de alguma coisa, eu tenho certeza. De boneca, de pintar unha, ou de desenhar mesmo. Eu gosto de desenhar também. Muitas vezes eu gosto de ficar desenhando casa. Então a minha dica é que você se distraia com algo que você gosta de fazer. Ler um livro, assistir um filme, cantar no karaokê da sua casa sozinha na sala. Eu sei que tem muitas coisas que você pode fazer que vai te distrair, né? Eu amo as minhas Barbies. Eu amo Barbie, pra quem não sabe. Inclusive as minhas lindas tá ali. Ó, dá até uma alegria olhar pra elas. A Jéssica e a Nicole. Tipo, é sério, gente. É incrível, mas eu gosto muito das minhas Barbies. E as outras que estão ali também. Pode parecer criancice?
idiota, mas isso me ajuda quando eu tô com ansiedade. Então, pra mim tem muito valor. Tem valor, porque isso me ajuda. Elas. A minha próxima dica, que me ajudou muito, que foi assim que eu praticamente meio que descobri que eu tava com ansiedade, foi lá quando eu morava na casa da avó do meu esposo com ele, né? Eu caminhava, eu passei a caminhar mais, passei a cuidar mais do meu corpo, fazer exercícios físicos. Eu lembro que eu caminhava e colocava música e, gente, parecia que eu tava desfilando na passarela, caminhando e escutando música. Como foi bom! Eu só parei de caminhar e faz tempo que eu não tô caminhando porque eu peguei um pouco de medo por causa do horário que eu tava caminhando, né? Tava caminhando um pouco tarde, mas era o único horário que eu tava disponível pra ter esse momento comigo mesma. Todo mundo pergunta se a Dai não tem medo de ir na floresta. Eu acho que é mais perigoso pra mim aqui, que eu moro numa cidade, do que a minha irmã ficar indo lá na floresta sozinha, né? Mas a gente fica muito atenta mesmo assim, né? Todo cuidado é importante. Só que quando eu caminhava, eu não consigo explicar a sensação que eu sentia quando eu caminhava e escutava música. Porque você tem que fazer que você vai saber como é. É muito gostoso. Você não vai pensar nos pensamentos mais. De verdade. Gente, faça. Se você tiver a oportunidade de caminhar enquanto você estiver com sua crise de ansiedade ou ansiosa, caminhe. E cuide do seu corpo, porque você cuidando do seu corpo, você vai ver que você olhando pro espelho, você vai se achar mais bonita. Pode parecer bobo, mas é verdade. Quando a gente cuida do nosso corpo, cuida da alimentação, ajuda muito. O nosso corpo reconhece e parece que ele agradece. Então, cuide do seu corpo. Olha, reveja a maneira como você tá cuidando do seu corpo. Seja grato, sabe? Por tudo que você tem, pelas unhas. Se a sua unha tá mal feita, igual a minha, né? Porque eu tenho que ter unha pequena. Enfim, a sua unha, sabe? Se você quer comer um pedacinho, coma. Cuida disso que Deus te deu. E caminhe. Coloque música, coloque uma música muito gostosa. Ou se você gosta de ouvir funk, ponha funk, vai dançar na rua. Não, vai caminhar ao som de um funkão. Ou se você gosta de forró, sertanejo, coloque e vai caminhar. Que você vai ver como você vai distrair, você vai estar ocupada. O seu corpo vai tirar uma energia que eu não consigo explicar, mas era isso que eu sentia quando eu caminhava. Eu quero muito voltar a caminhar ou voltar a fazer academia, porque eu quero estar ocupada, sabe? Eu quero cuidar mais da minha saúde, isso não é nem por questão de estética, mas sim também por saúde. A gente às vezes não tem noção do que a gente ingere pro nosso corpo. Eu como muita porcaria e parece que o nosso corpo sabe, né? Ele responde a gente quando não tá bem. Eu não sei vocês, mas o meu corpinho é o meu melhor amigo. E mesmo que ele não seja perfeito, mas ele é perfeito. Olha que lindo. Ele não é perfeito, mas ele é perfeito. Porque ele me sustenta. Então eu tenho que cuidar mais do meu corpo. E caminhar ajuda muito também a você esquecer esses pensamentos negativos de ansiedade. Uma coisa também que eu queria falar pra vocês que me ajuda muito é escrever. Escrever uma história ou escrever uma música. Eu não sei se você já se permitiu escrever alguma história. Como isso faz tão bem, sabe? Você coloca tudo no papel. Ou mesmo escrever o que você tá sentindo num bloco de nota. Eu sei que às vezes tem muitas coisas que a gente não precisa escrever, pro inimigo não ver, sabe? Nem todo inimigo precisa saber, ele não tem o poder pra ler os nossos pensamentos. Então, se você coloca tudo no papel, tudo que você tá sentindo, ele vai saber. Deus já sabe, isso que importa, é o mais importante, que Deus já sabe o que você tá sentindo. Então, fica calma. Mas eu falo escrever uma história. Eu amo escrever história, porque quando eu escrevo história, eu, gente, tenho a sensação, né? Não é nem sensação. Parece que os meus personagens que eu invento falam comigo quando eu tô escrevendo a história. Parece muito mesmo que eles estão falando comigo. É como se eu estivesse escrevendo, mas ele estivesse contando. É muito estranho. Eu acho que só quem gosta de escrever vai saber o que eu tô falando. Eu escrevo histórias, me ajuda muito. Eu esqueço que eu tô com ansiedade, porque não tem como você lembrar que você tá ansiosa, porque você tá criando um personagem, tá criando uma aventura, tá criando uma ficção, sabe? Que tá vindo da sua cabeça, da sua imaginação. Você tá imaginando muitas coisas e você não vai ter tempo pra ficar pensando na ansiedade ou nos pensamentos negativos da morte, da tristeza, ou da sua filha que tá crescendo, ou do futuro dele, ou do futuro dela. Você não vai ter tempo pra isso. Ai, Dani, mas eu não tenho tempo de ficar escrevendo história. Você tem tempo sim. Você tem tempo pra assistir novela, você tem tempo pra ficar no WhatsApp a altas horas. Por que você não tem tempo pra escrever uma história ou escrever algo pra distrair a sua cabeça? E sem falar também que a gente escreve, a gente tira tantas coisas que tá aqui, sabe? Até aqui do fundo do nosso coração. Tem muita coisa que é muito legal, ou até desejos que você sente vontade, você coloca nos seus personagens. Muitas coisas eu coloco nos meus personagens. Eu até falei com meu esposo uma vez. Minha esposa falou, então isso você tá escrevendo essa... Porque eu já li muitas histórias pro meu esposo. E ele falou, então isso é tudo vontade que você tinha de fazer, né?
Aí eu falei, mas pelo menos assim eu não cometo erros, grandes erros, como uma traição. Acho que vocês não vão entender, mas por exemplo, tem fantasias que eu coloco tudo nos meus personagens da história, mas nos personagens da minha história eu posso colocar essas coisas porque eu sei que eu não vou estar cometendo um erro porque não é eu não vou estar pecando. Aí vão pensar que eu sou escritora. Enfim, eu não vou conseguir explicar. Ai, gente, vocês entendem? É isso, por exemplo, você gosta de escrever, você tem uma coisa, um desejo, uma vontade de fazer alguma coisa, você coloca no seu personagem tá fazendo essa coisa. Pronto. Tipo, é muito legal. Eu gosto bastante de escrever por essa razão, porque tem muitas coisas talvez que você sente vontade de fazer, que talvez não tá ao seu alcance, sei lá, viajar pra Paris. Não tá no seu alcance, mas aí você cria isso na sua história e a sua personagem, ou seu personagem vai pra Paris. Então você fecha os olhos e você começa a imaginar que ele tá lá, ou ela tá lá em Paris, andando, e aí eles vão naquela cafeteria ou naquele restaurante, aí eles comem. Gente, eu amo usar a minha imaginação. A minha imaginação é tão boa porque eu consigo imaginar quando eu fecho meus olhos, aí eu consigo ver as pessoas fazendo isso, aí eu coloco tudo no papel e quando eu escrevo parece que eu tô tendo aquelas emoções, sensações na barriga e parece que eu tô vivendo. Isso é muito legal. Então, escrevam ou tem um bloquinho de nota pra você escrever tudo que você sente vontade, mas também não coloque muitas coisas no papel. Uma amiga uma vez disse pra mim, tem coisas que não é bom a gente ficar escrevendo tanto no papel pro inimigo não saber. E, tipo, tem orações que você não precisa ficar falando em voz alta pro inimigo não escutar. Mas Deus já sabe de tudo, então Deus já sabe o que é bom pra você. Pronto. E por último, o mais importante que eu não posso deixar de falar, que talvez pode não parecer funcionar, mas funciona sim, falar isso com a certeza e convicção de que funciona, é você orar, falar com Deus, louvar, meditar, ficar a sós com Ele. Isso ajuda muito. Nesses momentos, né, de tristeza, angústia, meditar e ficar a sós com Deus, nutrir os seus pensamentos de coisas boas, porque a gente deposita uma tristeza muito grande nas mãos do Senhor e Ele, em troca, em favor, coloca coisas boas no nosso coração e esperança. Isso realmente funciona comigo, não sei com você, talvez não funcione com você, mas se você fizer mais uma vez, vai funcionar. Eu creio que vai funcionar. Então, converse, fique a sós com Deus. Coloque todo o seu medo, angústia, ansiedade, sofrimento, aquela coisa te sufocando. Quem já teve essa sensação vai saber como é, mas aquele nó na garganta, você sentir aqui, sabe, preso. Nessa hora, conversa com Deus. Nessas horas que a gente tá conversando com Deus, eu pelo menos consigo lembrar mais do amor que Ele tem comigo. Para comigo. Eu esqueço das coisas que tá acontecendo comigo, dos pensamentos, sabe, que tá invadindo na minha cabeça ou surgindo, né? Quando eu tenho esses momentos com Deus, eu esqueço de tudo que tá acontecendo aqui dentro da minha cartola. E uma coisa é muito verdade. Com Deus não há espaço e nem tempo para pensamentos ruins que o inimigo coloca na sua mente. A minha dica que eu dou pra vocês, que Deus é a melhor solução. Ele é a melhor solução, mas Dani, eu oro, não adianta, esse sentimento não sai, uma hora vai sair. Calma, porque tudo é no tempo de Deus. Tira a sua mão, deixa Deus colocar dele, porque você tá atrapalhando. A gente tem que parar pra pensar que não dá pra duas pessoas trabalharem ao mesmo tempo, junto, assim, colocando a mão no mesmo lugar, sabe? Tem que tirar a mão dessa tecla, deixa Deus colocar a mão nessa tecla. Se você quer que tenha um final bom, se você quer que tenha uma solução melhor pra sua vida. Às vezes você tá colocando a mão demais e Deus tá lá esperando que você tire a sua mão desse problema. Mas você insiste em deixar a sua mão porque você é teimosa assim como eu. Também sou teimosa, tá bom? Ore mais, converse mais com Deus, traga os seus medos, seus problemas. Deixa o espírito manso do Senhor tocar no seu coração. Sente mais a presença de Deus. Dani, mas eu não sei como, é muito difícil sentir a presença de Deus. Eu não sinto a presença de Deus. Fale com Ele, implore, Senhor, por que outras pessoas sentem a sua presença e por que eu não sinto? Implora, fala pra Ele, eu quero sentir a sua presença também, eu também sou sua filha, né? Você vai ver como você vai sentir. Muitas vezes eu já falei pra Deus, Deus, vem aqui, senta aqui. Eu posso parecer um pouco ignorante, né? Mas eu já falei pra Deus, senta aqui, vamos conversar um pouquinho, Senhor. Pra mim poder sentir a presença dele. Simplesmente isso. Deus é a melhor solução pra esse problema. Aliás, pra todos os problemas, Deus é a única solução. Ah, mas Daniel, eu tenho que ir no médico, o médico vai me ajudar. Tá, o médico pode te ajudar com medicamentos, mas Deus pode te ajudar com a cura. Tá bom? Deus pode te ajudar com a cura, porque Ele é o único que tem o poder de curar. Tem muitas soluções, tem muitos casos que nem o médico mais tem solução pra ajudar em alguns casos, né? Em alguns problemas graves. Mas Deus, como Ele é o médico dos médicos, Ele tem esse poder. Lembre-se, os médicos podem te dar os remédios, mas Deus, Ele te dá a cura. Não esqueça disso. Falando isso do fundo do meu coração e da minha alma, porque o coração é enganoso, né? Então eu vou falar
mais profundo, a minha alma. Eu queria falar pra vocês que eu também sou uma pessoa muito imperfeita. Não fique pensando, ai, a Dani é tão boa, a Dani é tão linda, uma serva de Deus. Gente, não, eu sou uma menina super falha, que cometo pecados todos os dias, que eu tento ser melhor sim, não vou mentir também, ser hipócrita e falar pra vocês que eu não quero ser melhor. Eu sou uma menina muito falha, então não fiquem me taxando como como eu posso dizer, porque eu não quero que as pessoas comentem assim, ah, ela é tão boa, tão perfeitinha, que não sei o que, sabe? Eu agradeço muito, eu fico muito feliz quando vocês comentam coisas boas a meu respeito. Quem é que não gosta de receber comentários bons, comentários de elogios? Mas eu queria também falar pra vocês que eu sou um ser humano cheia de falhas, eu gosto de usar roupa curta, eu gosto de dançar, eu gosto de brincar. Enfim, gente, eu sou um ser humano falho. Então não fique pensando que eu sou perfeita, porque eu não sou perfeita, tá bom? Então eu não quero que as pessoas me taxem como a santinha ou não sei o que lá, tá bom? Eu não sou isso, mas posso afirmar pra vocês que eu sou uma pessoa falha, cheia de defeitos, com muitos, muitos, muitos defeitos e uma menina pecadora, mas que eu tento ser melhor a cada dia. Eu não quero que as pessoas fiquem pensando que eu sou santa, porque eu gosto de falar o nome de Deus. Eu realmente gosto de falar o nome de Deus, porque quando eu falo essas coisas, mais uma vez eu repeti, eu tô falando pra mim mesma. Então eu acho que o vídeo ficou muito grande, mas eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui no final e continuaram e não saíram, não pularam, não aceleraram e chegaram até aqui e ouviram tudo o que eu tinha pra dizer. Mas é isso, eu acho que a ansiedade todos nós vamos ter. Jesus veio na Terra, Ele morreu por nós, Ele sofreu muito, muito, muito mesmo. A gente não tem noção do que é sofrer, porque a gente não foi crucificado, a gente não foi torturado, a gente não foi humilhado. Então, quando você pensar que você não é ninguém nessa vida, lembre-se que o maior dos maiores morreu por nós. E não foi uma mortezinha não, gente. Foi uma morte sofrida, doída, humilhação. Pessoas zombando, pessoas rindo. E a gente tem que ser grata. Mesmo que a vida seja difícil, mesmo que os seus sonhos ou a sua vida não parece mais ter solução, todos os problemas estão invadindo e não tem mais saída, mas lembre-se que Ele morreu por nós. E se a gente tá aqui hoje é porque Deus tem uma vitória pra cumprir na nossa vida. É uma missão mesmo. Acredite, acredite, ninguém tá aqui até agora porque tá em vão, tá vivendo nessa vida em vão. Não, a gente tá aqui agora, nesse exato momento, porque Deus, Ele tem esse plano pra nossa vida. A gente estamos aqui porque Deus quis que a gente estivesse aqui. Então não adianta você querer girar a sua vida porque você acha ninguém, ou os problemas são maiores do que tudo. O Senhor morreu por nós. Isso já é a maior prova que alguém poderia dar para uma pessoa. Eu sei que isso daqui pode parecer um pouco chato para alguém, mas eu tenho essa imagem, é a imagem do meu esposo, quando ele era criança, bebezinho, bem pequenininho, desse tamanho. A mãe dele colocava no quarto dele. E aqui tá escrito assim, What happened to your hand? Que é o que aconteceu com a sua mão. Não sei como é Jesus, eu não sei como é a imagem dele, mas isso me traz paz, porque eu tô lembrando de Jesus. Então vamos ser mais gratos pela nossa vida, vamos viver, mas lute em pé, com a cabeça erguida, mesmo que seja difícil, levanta a cabeça, menina, porque essa vida não é vida sem provação. A gente tá aqui pra viver provação mesmo, parece ser inútil falar isso, mas é verdade. Ninguém nessa terra, mesmo nós cristãos, mesmo a gente fazendo bem, é aí que vai ter mais problemas pra surgir. Porque se não surgir problemas, como que a gente vai saber o que é ter fé em Deus? Em meio a tantas maravilhas. Vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil levantar as mãos pro alto e falar muito obrigada, Deus, por tudo, porque tudo é muito bom e muito fácil. Mas se não tiver problemas pra gente enfrentar, a gente não vai dar valor pro que é ser bom e ser ruim. A gente precisa sim, às vezes, ter um baque na nossa vida pra gente dar valor pras coisas boas. A gente precisa dar valor pra coisas boas porque a gente já sabe como que é ter as coisas ruins. A gente precisa parar pra pensar que tudo na nossa vida faz sentido. Até os problemas chatos, que parece que não fazem sentido, faz sentido sim. Vou dar um exemplo aqui rapidinho, tá bom? Pra mim encerrar o vídeo com chave de ouro. Se a gente não trabalha, a gente não vai saber o que é ter um dia de folga. Porque se você trabalha todos os dias e você tiver um dia de folga, você vai dar tanta graças por ter esse dia de folga. Você vai falar, ufa, graças a Deus, chegou a minha folga tão desejada. E você vai desfrutar essa folga como se fosse a sua última, sabe? Então é importante sim a gente trabalhar, é importante sim a gente ter alguns probleminhas acontecendo. Você não vai dar valor se você não trabalha, porque você não vai saber como que é ter um dia livre.
no trabalho. Não sei se vocês entenderam, não sei se deu pra explicar corretamente. Mas é isso, meus amores. Fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse foi o vídeo contando pra vocês sobre a minha ansiedade, que não é fácil. Eu tenho ansiedade, não pense só porque eu apareço aqui às vezes feliz. Tem dia que eu vou aparecer aqui, tipo, feliz, mas por dentro eu não tô tão feliz, porque eu tô com ansiedade, infelizmente. Mas é a vida, a gente tem que aceitar que a vida é assim. Todo mundo tem dias difíceis. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês e é isso. Big beijo e batom borrado. Fui!